Antes de tudo, um feliz ano novo. Espero que tenhamos aí 2024, um ano de sucesso para todos e que seja de objetivos cumpridos. Sob o ponto de vista econômico, claro que passamos por momentos conturbados, não ainda no curto prazo, como eu sempre explico nos vídeos e faço questão de fazer aqui novamente, mas no médio e no longo prazo, até mesmo por uma questão de endividamento acima de tudo. Pois bem, hoje, dia 31, eu vou fazer aqui um quadro de perguntas e respostas. Eu colhi grande parte das perguntas que me fizeram nos vídeos do YouTube e vou fazer as respostas aqui mencionando as pessoas. Claro, venho fazendo muitos vídeos a respeito da Argentina e das novas medidas anunciadas por Milei. E aqui eu vou aproveitar para responder sobre isso. Mas antes, hoje, dia 31, é o último dia que dá para comprar a minha comunidade de membros, onde a gente tem vídeos exclusivos semanais, cursos sobre o mercado financeiro, que na verdade não é aquele curso tradicional, é explicações sobre o mercado, explicações sobre renda fixa, explicações sobre economia, que é o que eu chamo de processo prévio a investimentos. Depois disso a gente faz, além dos vídeos exclusivos semanais, encontros ao vivo mensais com debates, perguntas e respostas comigo ao vivo, encontros trimestrais presenciais e intercâmbio de relacionamento entre os membros. Até hoje, dia 31 de dezembro, está por R$ 19,90. Tivemos uma adesão bem grande nos últimos meses, o que realmente me surpreendeu. E agora passaremos a R$ 29,90. Continuará sendo menos de R$ 1 por dia. Por quê? Cada vez mais estamos vendo o Estado se intrometendo na nossa vida e entrando em pontos perigosos. Pontos esses que muitas vezes faz com que nós tenhamos que tomar cuidado em expor as nossas ideias. E ali é um ambiente onde a gente pode falar, debater ideias, porque só assim o ser humano evolui. E mais, fazemos relacionamentos entre as partes, juntamos pessoas de diferentes perfis profissionais. Não é o objetivo da comunidade, é sim debater ideias para que nós possamos evoluir, mas de qualquer maneira, como temos profissionais de todos os tipos lá dentro, sejam médicos, advogados, donos de redes grandes de restaurante, grandes empresários, a gente acaba fazendo relacionamento e muitas vezes gerando negócios, o que já aconteceu lá dentro da comunidade. Então, a partir de amanhã, 1º de janeiro, o custo subirá para R$ 29,90. Então, compartilhem com seus amigos. Cada vez mais a gente precisa criar esses ambientes onde nós podemos discutir, debater, crescer com ideias que o Estado, intervindo muitas vezes no Brasil hoje, tem proibido. Pois bem, então compartilhem esse vídeo, deem o like, isso me ajuda a distribuir aqui o conteúdo, que como eu falo, não tem outra maneira a não ser através da educação, para mostrarmos o que vem acontecendo e como esse intervencionismo é maléfico no médio e no longo prazo para todos. Pois bem, sem mais delongas aqui, vamos lá iniciar as perguntas que nós separamos aqui. Eu esqueci de falar na comunidade em que eu levo pessoas importantes de renome de cada uma das áreas do direito, da economia, do varejo, para falar exclusivamente para os membros e a gente acaba fazendo relacionamento também com essas pessoas, ou seja, é um ambiente ali bastante seleto em que nós podemos crescer com as ideias. Então, o link está aqui no descritivo, QR Code está na tela, acesse, vão fazer parte e ainda até hoje com o preço de R$19,90. Pois bem, vamos lá aqui, começando. Como eu falei, eu coloco o nome das pessoas até para responder objetivamente. Barbosa DB 7818. Ele colocou aqui, ou ela, me perdoe, não sei. Amante do Milei, que tem até algumas, mas nem todas as qualidades. Tu vive na Argentina? Vamos respondendo por parte. Não, eu vivo no Brasil. Eu vou bastante à Argentina, mas eu vivo em São Paulo. Você está fazendo programa para Argentina ou brasileiro? Estou fazendo programa sobre economia. Barbosa, não se restrinja a alguns tipos de ideias. Eu estou fazendo programas sobre economia para mostrar como diferentes formas de conduzir a economia leva a processos e países com níveis de desenvolvimento diferentes no médio e no longo prazo, que é isso que se espera da Argentina, caso as medidas sejam anunciadas e que isso possa transbordar
para outros países da América Latina ou do mundo. Então, não se limite a responder, falar apenas do Brasil. O mundo hoje é interligado, nós somos grandes, as políticas econômicas elas se conversam e elas trazem ou benefícios ou consequências. Então, entenda um pouquinho mais antes de vir como qualquer comentário raso de internet ou já querendo apontar o dedo ou ser agressivo com isso, entender que é importante que tenhamos a compreensão das mais variadas escolas econômicas. O que nos trouxe até aqui é aquilo que a gente fala de um monte de problemas, ou apontamos um monte de problemas aqui no Brasil. Se uma nova escola econômica está sendo implantada num país vizinho e isso tem tudo para levá-la ao sucesso, por que não conhecer? Abra um pouquinho a cabeça. Continuando aqui. Não poderia usar esse seu autoconhecimento? Muito obrigado, Barbosa. Que você prega sobre si para contribuir no entendimento dessa nojeira que virou o Brasil. Eu acho que você é um seguidor novo. Então eu faço o convite aqui a ver os vídeos antigos. Tem muitos vídeos sobre o Brasil, tem muitos vídeos sobre a nojeira que o Brasil virou, tem muitos vídeos mostrando com dados, fatos e números o nojo, que eu concordo com você, que o Brasil virou e as perspectivas de médio e longo prazo da economia, que são desastrosas, principalmente pelo fato de termos um fiscal deteriorado. Então faço o convite para que veja os vídeos antigos no canal, porque tem um monte sobre o Brasil e continuará tendo. Inclusive amanhã, segunda-feira, eu vou fazer um vídeo aqui sobre o que foi em 2023, o que será em 2024 com os investimentos e as perspectivas econômicas. Mas, de novo, faço esse convite para deixar. Inclusive, eu vou fazer amanhã um mais detalhado, exclusivo para os membros da comunidade, tá? O seu país, Brasil, está bom e favorável? Não, não está. Me acompanhe. Se você tomar a iniciativa de ver os vídeos antigos, você vai ver o quão crítico eu sou, não apenas com o Brasil, mas com a elite brasileira, com o empresariado brasileiro que faz parte desse conluio junto ao PT. Então, deixo aqui esse convite novamente. Então, por que não foca na sua casa e deixa de olhar para a casa do vizinho? Como eu falei, porque a minha casa está um nojo, apoiada por um monte de gente que continua achando que resultados intervencionistas de curto prazo na economia é benéfico, quando pouco olham ou nada olham no médio ou no longo prazo. E quando apontarmos o dedo para o vizinho que vem fazendo políticas completamente diferentes que provavelmente levarão eles ao sucesso, talvez a compreensão dos brasileiros possa fazer com que comecemos a pleitear por ideias de liberdade econômica. Por isso eu acho importante mostrar o caminho que o vizinho está indo, para que isso possa gerar pressão na população aqui e fazer pressão a esses burocratas nojentos, como você fala e que eu concordo, tomados pelo Brasil, que simplesmente tomam o Estado para si. Basicamente é por isso. Seria um ser muito mais útil, você colocou. E você, Barbosa, também muito mais útil se tivesse assistido os vídeos anteriores antes de fazer críticas tão duras e contundentes assim, que eu super agradeço o seu comentário e faço o convite para que comente nos próximos, caso você tenha gostado dos vídeos ao Brasil, inclusive recentes, que eu fiz com duras críticas, com fatos, dados e números. De novo, dessa economia brasileira que no médio e longo prazo está fadada ao fracasso. Seguindo aqui, vida de feiticeiro. Não seria melhor ele lançar uma nova moeda quando tiver reservas? Imagino que ele esteja se referindo aqui também à Argentina, porque tem várias perguntas de vários vídeos que eu peguei. Mas vamos lá, não seria melhor ele, Milei, lançar uma nova moeda quando tiver reservas? A nova moeda ela precisa passar por um processo de confiança. E o que o Milei prega, que está dentro da linha econômica da escola austríaca, que é a mesma que eu prego, até apoiada por Hayek, em que ele tem um livro que chama Desestatização da Moeda, em que o dólar ele já é a moeda escolhida pelos argentinos, mas você vê numa das medidas que eu já expliquei em vídeos anteriores, o Milei ele dá validade, legalidade aos contratos em que são assinados entre as partes, ou seja, se eu assino um contrato com você e eu e você pactuamos em uma moeda qualquer, essa moeda tem que ser válida para o contrato dentro da Argentina, ou seja, podemos usar a moeda que nós quisermos. Então, implantar uma nova moeda tem todo um custo quando os argentinos já escolheram o dólar. Vamos lembrar que eu já também mostrei num vídeo aqui que segundo a Infobae,
eles mostraram que na Argentina tem por volta de 200 bilhões de dólares em dinheiro, em caixa, tá? Que muitas pessoas deixam nas suas casas. Isso representa 10% de todo o dólar em papel moeda em circulação no mundo, está na Argentina. 20% se excluirmos os Estados Unidos, 20% dos dólares em circulação está na Argentina. Então, é um montante extremamente significativo em que os argentinos já escolheram o dólar. Portanto, esse será um processo que assim seja mais rápido e até menos custoso. Obrigado pela pergunta, que foi ótima. JCL GTS 10. Poderia explicar melhor, por favor, por que injetar dinheiro na economia gera inflação? E inflação não seria melhor resolvida com mais produção? Belíssima pergunta. Vamos lá. O dinheiro, ele funciona como qualquer produto ou serviço. Quando você tem um produto ou serviço em abundância, o preço dele cai, não é mesmo? Pois bem, com o dinheiro funciona rigorosamente igual. Quando você tem uma abundância desse dinheiro em circulação na economia, o preço do dinheiro cai. A inflação, a alta generalizada dos preços, ela nada mais é do que a desvalorização da moeda que leva ao processo inflacionário. Ou seja, se você tem uma moeda em que você compra um microfone desse com uma nota, quando a moeda perde poder de compra, ela desvaloriza, você precisa, digamos, de duas moedas dessa, dois papéis, duas cédulas, para comprar esse mesmo microfone. Ou seja, o valor da moeda caiu, então o preço do bem ou do serviço subiu. A tua moeda perdeu o poder de compra por conta da abundância dela em circulação. Se nós olharmos no gráfico aqui, a gente consegue ver o M2 dos Estados Unidos, o M2 da Argentina, o M2 do Brasil. E o que é o M2? O M2 nada mais é do que todo o dinheiro em circulação, em depósito à vista nos bancos e depósito a prazo, investimentos de curtíssimo prazo. Ou seja, esses investimentos, esse M2, perdão, é o dinheiro em circulação. E esse dinheiro em circulação em abundância faz com que o valor dele caia e você passe por um processo inflacionário. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que esse dinheiro em circulação ele vai perdendo poder de compra e essa desvalorização da moeda faz os preços subirem. E por que os governos injetam dinheiro? Uma série de motivos. Na Argentina, eles não tinham mais ninguém, nem locais, nem estrangeiros, que financiassem os seus gastos. O governo gasta mais do que arrecada, ele precisa fechar essa conta. Muitos países, como o Brasil, por exemplo, emite dívida. Capta dinheiro emitindo dívida. Sua dívida aumenta e ele fecha essas contas. Claro que isso é um problema lá na frente, como eu falo, né, em todos os vídeos. Mas, no curto prazo, ele está conseguindo cobrir aquela dívida porque ainda tem uma quantidade suficiente de investidores locais e estrangeiros que emprestam dinheiro ao país. Já na Argentina não tem mais isso. Então é como o Brasil nos anos 80 e nos anos 90 até o Plano Real. O governo imprime dinheiro para fazer frente aos seus gastos, para financiar os seus gastos, já que ninguém empresta mais para ele. Então, cada vez mais você tem dinheiro em circulação, esse dinheiro faz com que ele caia de valor. Então, eu fui em julho para a Argentina, troquei $1, 480 pesos, fui 3 meses depois para cobrir as eleições, $1, 1.000 pesos, que é basicamente o que está valendo agora. E aí, a inflação não seria melhor resolvida com mais produção? Depende do nível da inflação. A inflação da Argentina agora já é basicamente uma inflação inercial, com uma quantidade imensa de dinheiro em circulação, o dinheiro já não vale mais absolutamente nada, ninguém mais quer ter esse dinheiro na mão, e é uma economia que está deixando de ser totalmente regulada, com imposição de preço tetos, que leva a escassez de produto leva uma diminuição da oferta e aí automaticamente você vai para o mercado negro com preços mais altos. Enfim, você pode ter mais produção se você tiver demanda. Se você produzir mais e não tiver a correspondente demanda, até porque basicamente na Argentina quase 50% da população está abaixo da linha da miséria, da linha da pobreza, perdão, sendo 10% de indigentes, não necessariamente você vai ter a correspondente demanda para aquele incremento da produção. E aí você vai ter uma produção maior, uma oferta maior, não tem a demanda, os preços cairão com tudo, mas a economia vai cair porque as pessoas não consumirão. Então, o problema da inflação você tem que olhar sob a ótica da oferta, a ótica da demanda, que é um tanto mais complexa, mas acho que
deu para dar uma primeira pincelada em cima disso, tá? Mas a gente fala muito isso na minha comunidade. De novo, o QR Code está aqui e até hoje, 31 de dezembro, o preço é de R$19,90. A partir de amanhã só para R$29,90, mas também não é isso que vai fazer a diferença. Mas a gente explica bastante, debate bastante sobre isso por lá, tá bom? Bruno Novaes 2368. É possível brasileiros investir no título argentino? Sem dúvida. Se você jogar no Google Bono argentino, Bono, B-O-N-O, que são os bônus argentinos, você vai abrir os sites ali e você vê. Nós, dentro da Aquavero, na empresa que eu sou sócio, um dos sócios, a gente cuida de carteiras de investimento em que clientes meus, eu mesmo, comprei um pouco de título argentino antes do segundo turno, quando eu estava lá. Grande parte desses títulos já tiveram uma valorização imensa, mas na minha concepção ainda tem amplo espaço para valorização por conta até dos vídeos que eu venho fazendo aqui sobre o Milei, como eu acredito que essa economia, se essas medidas realmente passarem, a Argentina vai melhorar muito. Os títulos argentinos chegaram a ser negociados com 30% apenas do valor total de face dele, valendo menos de 70% do que ele foi emitido. E aí eles se valorizaram 10% já de cara no dia seguinte à eleição do Milei, e ele continua mantendo essa valorização. Então eu acho que tem ainda um amplo espaço para os títulos argentinos se valorizarem. De novo, a gente ali para a Aquavero, para aqueles clientes que têm perfil para isso, sim, a gente pode entrar junto, te ajudar a investir. Então, no link do descritivo do vídeo tem um e-mail da Bianca @Aquavero, que é meu braço direito lá na empresa com os meus clientes, e ela me ajuda com relação a isso. Pode mandar um e-mail e vai ser um prazer a gente sentar para te ajudar com isso também, tá bom? Kobe Carter. Não vou comprar, mas tem chance do peso valorizar? Tipo, comprar peso para investir e vender no futuro? Olha, eu acho ao contrário. Inclusive, o Milei vem falando, e é óbvio isso, ele falava antes da campanha, antes da eleição dele ganhar, que o peso se desvalorizaria ainda mais e que a inflação na Argentina seguiria subindo nos próximos meses, por efeitos das últimas décadas. Isso é inevitável, ou seja, o peso vai continuar se desvalorizando, uma vez que ele quer trilhar o caminho da dolarização e vem tomando as ações no caminho dele justamente para isso. E fiz um vídeo na semana passada falando sobre a importância do Milei agora que ele conseguiu baixar a taxa de juros, emitir títulos de longo prazo da Argentina, 2026 e 2027 de vencimento, quando eles estavam com títulos apenas de 28 dias e de 1 dia. Então já tem investidores querendo financiar, vendendo. Eles compraram, esses investidores compraram 3 bilhões de dólares em título da Argentina entre 28 dias e 2026 e 2027, ou seja, já tem disposição de investidor para investir. E interessante que, mesmo derrubando a taxa de juros, o juros real na Argentina hoje é negativo, o juros nominal é menor do que a inflação, mesmo assim você não está vendo mais fuga de capital, ou seja, o peso se manteve na mesma linha que estava pré-anúncio dessa derrubada de juros. Então, isso dá um peso basicamente 950, $1, 950 pesos na rua. E o dólar oficial, que é o oficial que não vale para nada, o governo desvalorizou de $1 para 800 pesos. E mesmo assim, a cotação paralela, que é a verdadeira, que é a que vale nas ruas, ela se manteve estável. Então, isso foi um feito muito grande, dando confiança às políticas do Milei. Eu expliquei detalhado no vídeo anterior dessa semana, mas o peso ele tende a se desvalorizar justamente pelo fato dele em breve sumir, porque eles devem fechar o Banco Central e manter a economia dolarizada, não mais ter o peso corrente no mercado. Então, basicamente, é isso, tá? Obrigado. Davi Alves 9081, uma pergunta de leigo, imagina, todas são super bem-vindas. Por que a mídia brasileira não noticia esse tipo de matéria? Não é interessante um vizinho forte economicamente falando? Aí sim teremos uma América do Sul forte, claro que o Brasil teria que mudar de governança. Essa é a lógica verdadeira e eu estou total de acordo contigo no mundo real. Ou seja, no mundo do bem, digamos assim. Mas a mídia, que vive de dinheiro público, basicamente, né? A gente já viu os bilhões que o governo do PT injetou de volta na Globo, por exemplo. Para elas, não tem muito sentido. E eu já tive problema com entrevistas que eu dou a respeito do Milei, ou a respeito das políticas argentinas, onde eu falo pros entrevistadores, ou pros, como é que chama, os repórteres que me perguntaram, que eu falei, por que você chama ele de ultradireita? Me explica a teoria do Milei.
falei, eles não sabem explicar. Então, ficam adjetivando as pessoas, a escola econômica, sem sequer conhecer. Então, na verdade, a gente tem, não é só no Brasil, eu acompanho muito na Europa, na Espanha principalmente, que é onde eu tenho negócios e mantenho uma atividade muito próxima. Basicamente, a mídia, ela... não dá para confiar na mídia convencional, porque ela depende em grande parte desse dinheiro que vem de governos que estão muito mais alinhados às ideias deles. Mas sim, na real a ideia seria essa, tá? Mas eu fiz aqui uma ressalva. No meu Instagram eu fiz um post, me procurou uma repórter do G1 de Economia da Globo, um veículo que eu tenho completo cuidado, na minha casa eu não assisto Globo há muito tempo, e basicamente eu falei isso pra ela, eu falei, olha, vocês dão muito voz ao outro lado. Ela falou, eu quero um economista liberal. Eu postei no meu Instagram a conversa que eu tive com ela, e ela foi super fiel ao que eu falei sobre a economia argentina. Vale a pena ler a entrevista, saiu no G1, e essa repórter, acho que é Bruna Maia é o nome dela, ela foi super fiel e super leal àquilo que ela tinha me prometido, tá? Então eu dou muito mais ênfase, até por ser defensor da escola austríaca, ao indivíduo do que à instituição. Então essa repórter, ela foi super leal, mas no geral os meios de comunicação estão completamente tomados por ideias de esquerda. Não é simplesmente por maldade, muitos deles simplesmente não conhecem as teorias, né? Enfim, então é basicamente isso. Mas o Brasil mudar de governança, isso para mim é urgente e necessário. Só que infelizmente eles estão tomando o Estado por dentro, e a única forma é pela educação. Por isso mesmo eu falo tanto da minha comunidade, que vem crescendo de forma surpreendente, para juntarmos pessoas, debatermos ideias e conseguirmos brigar contra esse sistema que não é fácil, tá? E Marques 1249, faço um vídeo sobre a economia do Lula. Meus familiares petistas estão convictos que as coisas estão melhorando por causa do dólar que está baixando, gasolina, óleo de cozinha. Confesso que não tive como argumentar. E Marques, bom ponto, eu já fiz vários vídeos. Amanhã eu vou fazer um vídeo exclusivo para a comunidade bem detalhado, e vou fazer também um vídeo para o YouTube em que eu vou falar sobre isso. Já falei, já tem outros disponíveis, mostre eles no meu canal. E aí, todo o processo de intervenção na economia, injetar dinheiro na economia, baixar a taxa de juros na marra, dar crédito subsidiado através dos bancos públicos, você vai fazer a economia crescer no curto prazo. A mesma coisa que se alguém chega e me dá 10 milhões de reais agora na minha mão aqui, você aumenta o meu poder de compra. Não necessariamente você aumenta a produtividade, porque eu posso simplesmente sair e gastar. Eu vou gastar, a inflação vai subir, a economia vai girar, eu vou falar que eu estou mais rico, mas isso traz um endividamento maior no médio e no longo prazo, e as consequências sempre chegam. Sobre a entrada o dólar caindo, eu já expliquei tecnicamente em vários vídeos, vou explicar amanhã, no vídeo de amanhã também, que sim, entrou muito dólar pela conta de exportação. O diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos é uma atração de capital de curto prazo, então isso faz com que o real se valorize, aproveite uma parte, dolarize uma parte do seu patrimônio, como eu venho falando, porque mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar, como ela sempre chega. Óleo de cozinha, enfim, as commodities caíram em dólar no mundo como um todo, que acaba puxando gasolina, óleo, enfim, tudo para baixo. Então tem explicações técnicas para isso, mas claro que eles se aproveitam dessas narrativas, tá? Mas assista o vídeo então que eu fiz na semana passada. O título é bem fácil de perceber, como o PIB do Brasil, vou colocar aqui na tela, mas como o PIB do Brasil pode enganar, alguma coisa assim, eu coloco aqui, e também o que eu vou fazer amanhã para o dia 1º, tá bom? E deixo o convite para todos, inclusive os teus familiares que votaram no PT, para fazer parte da comunidade, porque queremos pessoas com ideias diferentes para mostrar com dados, fatos e números como o petismo e a esquerda destrói a economia no médio e no longo prazo, e justamente destrói o poder de compra dessas pessoas, que se tornam cada vez mais endividados e pouco percebem com isso, tá? Felipe Holanda 1335, a pergunta é: o governo está conseguindo empréstimo suficiente para se manter? Se for aqui no Brasil, sim, mas eu imagino que seja até da Argentina, e o da Argentina ainda não, mas ele não conseguia nada. E ele imprimia todo o dinheiro para fazer frente aos seus gastos. Hoje, o Estado argentino já está diminuindo. Eu fiz um vídeo explicando como grande parte da dívida já está diminuindo por lá, ainda irrisório frente ao total da dívida, mas já está nesse processo. E mais, eles emitiram dívidas de 28 dias
que captaram 3 bilhões já debaixo do governo, do Tesouro e não do Banco Central, para tirar aquelas LELIQs que eu explico amplamente nos vídeos do balanço do Banco Central argentino, para ele poder ser liquidado, fechar o Banco Central e acabar com o peso. Mas também eles emitiram títulos com vencimento em 2026 e 2027 atrelados à inflação e captaram 1 bilhão de dólares. Então ainda não é suficiente para fechar as contas total, mas já começa a aparecer investidores interessados em comprar a dívida. Comprou já por volta de 3 bi de dólar, tá? Então esse é um processo que vem ganhando confiança, tá? E aí, obviamente, lembre que o mercado ele realmente começa a interpretar os fatos antes, já mostrando qual direção o país está indo. Claro, ainda está muito cedo, as medidas têm que ser aprovadas, o Decreto Nacional de Urgência, o projeto de lei que eu expliquei, tem que ser aprovado, mas de qualquer maneira o caminho está sendo bastante positivo ainda nesse começo, tá? Sérgio Menezes, 83,30, beleza, inflação alta ajuda o governo, né? Sim, e a população em geral que se dane? Infelizmente, os burocratas, sim. É como eu sempre falo, o Estado, ele é um ente abstrato. A gente não sai agora aqui na rua e fala, e aí, Estado, boa tarde, bom dia, boa noite. Ele é formado por um grupo de burocratas. Esse grupo de burocratas, sim, no geral, tem as exceções, no geral, o povo que se dane. Eles dão aquela migalha para manter o povo dependente financeiramente deles e eles angariarem votos e comprarem os votos através dessa maneira. Então, inflação alta ajuda o governo? Sim, o governo arrecada nominalmente mais quando ele está num processo inflacionário, mas claro que um processo altamente inflacionário, como o tal da Argentina, ou como já foi o do Brasil lá nos anos 80, 90, etc., é um processo de destruição de riquezas. E aí, obviamente, a popularidade do governo cai, tá? Mas, no geral, burocratas, sim, tem as suas exceções, mas infelizmente eles estão pouco se importando com a população e eles querem poder, poder e poder. E para isso, quanto mais pessoas dependentes dele, mais eles conseguem distribuir miséria, distribuir migalhas e se tornarem, que essas pessoas se tornem dependentes dele por um longo período de tempo. LGKS 1897. Não foram essas mesmas agências de rating que deram nota AAA para os títulos subprime antes da crise? Talvez estejam fazendo o mesmo agora. Ótimo ponto, LGKS. Se vocês assistirem o filme, que a gente faz resenhas de filmes e de livros lá na minha comunidade também. Se vocês assistirem aquele filme Too Big to Fail, Grande Demais para Quebrar, ele mostra como depois da quebra do governo dos Estados Unidos subprime, da crise subprime de 2008 e 2009, todos os presidentes dos principais bancos de investimentos, mais o secretário do Tesouro, Ben Bernanke, na época, e o presidente dos Estados Unidos, junto com as agências de rating, de classificação de risco, eles se juntam em volta de uma mesa para decidir como dar sequência àquela crise no país. Então, injetaram trilhões de dólares ali na economia e tal. Nos bancos, esse dinheiro foi muito diferente da pandemia, que esse dinheiro foi diretamente para o sistema financeiro, não chegou na mão da população, até por isso e outros motivos não gerou inflação. Mas sim, essas notas de crédito muitas vezes já passaram por processos de desconfiança em que são pessoas comandando e que elas podem sim estar suscetíveis a processos de corrupção e várias vezes a gente viu nota de crédito alta. Vamos lembrar, por exemplo, dos compliance das notas de crédito também das americanas, que acabou tendo um processo de quebra e de fraude de mais de 40 bilhões de dólares. A criançada lá atrás ali olhando e se divertindo com isso. Bom, vamos lá. Alex Basto, 3164. Como o povo aceita a censura tão tranquilamente? Medo. Medo e falta de conhecimento. Quando você passa a ter conhecimento, eu vejo as pessoas questionando mais. Por isso que eu acho que o único caminho é a educação. Não tem outro meio sem ser a educação. Justamente por isso eu criei essa comunidade, antes que a gente seja censurado verdadeiramente. Espero que não sejamos de verdade, mas enfim, o povo eu acho que está carente de conhecimento, de entender esse processo que o Brasil está passando, que é um processo bastante complicado, tá? Pupote 114. Qual a diferença entre subir em dólar e em real, além da moeda? Claro, como é calculado? Pela lógica deveria ser um índice mais baixo, uma vez que eu preciso de mais reais para comprar um dólar. Deixa eu ver se eu entendi. Qual a diferença entre subir em dólar e subir em real, além da moeda? Claro, bom, imagino que você esteja falando dos preços, né?
Pela lógica, deveria ser um índice mais baixo, uma vez que eu preciso de mais reais para comprar um dólar. Quando você precisa de mais reais para comprar um dólar, o real desvalorizou. Quando o real desvalorizou, você precisa de mais unidades monetárias de real para comprar um mesmo bem, porque o real perdeu valor de compra, perdeu poder de compra. E quando ele perde poder de compra, o preço sobe porque você precisa de mais unidades monetárias para comprar um produto. Então, qual a diferença entre subir em dólar e subir em real? Imagino que você esteja falando aqui dos preços, mas se você está subindo em dólar, é a inflação do próprio dólar, desvalorização do dólar, que ele também passa por esse processo ao longo do tempo. Ele perdeu 23, 24% mais ou menos do seu valor desde 1994, que é quando nasceu o real, e o real perdeu já 87, 88% do seu poder de compra. Então, subir em dólar os preços, na verdade, se sobe em dólar, vamos supor os commodities, o petróleo subiu para 100 dólares. Quando o petróleo sobe, digamos, para 100 dólares, de 80 para 100 dólares, por exemplo, a gente vai comprar esse produto, o que vem, as variáveis do próprio petróleo, a gente vai comprar ele aqui no Brasil em real. Se o real se desvalorizou frente ao dólar, além dele ter subido em dólar, isso subiu basicamente 2 vezes pra gente, né? Tem que obviamente ver quanto que desvalorizou o real, quanto que subiu o preço, mas se o petróleo sobe 10% e o real perdeu 10% de valor, aqui basicamente você vai pagar 20% a mais. Se talvez o real se valorizou e o preço em dólar subiu, você tem que fazer esse ajuste. Então, não sei se eu te respondi, mas qualquer coisa você comenta aqui de novo, caso eu não tenha te respondido diretamente, tá? Visão holística 205. O que fazer com uma pessoa, possivelmente um esquerdista que assiste um vídeo como esse e não entende 0,1 do que foi dito? Assim fica muito fácil entender o sucesso do populismo aqui. Sim, mas é um processo que vem crescendo. Eu tava levando minha filha esses dias, ela estuda perto da minha casa, eu levo ela de moto pelas ruas por dentro assim, e eu tava com o capacete aberto, e perto da minha casa tem a segunda maior favela de São Paulo, Paraisópolis, e uma moça na rua me parou no farol e me falou: olha, você é o Bruno, né? Muitas pessoas te escutam lá na comunidade. E a moça que trabalha na minha casa falou 5 vezes que, vindo trabalhar em casa, ela no ônibus viu pessoas ouvindo meu vídeo. Então isso começa a passar por um processo em que as pessoas começam a entender. Ontem mesmo uma cliente me mandou um vídeo em que ela foi fazer a unha e a manicure dela estava vendo o meu vídeo. E ela até fez um vídeo pra mim, muito legal. Ela não deixou publicar, nem esconder na cara dela, mas ela mostrou aqui, eu vou ver se ela permite, aí eu mostro, mas ela falou que através dos meus vídeos ela entendeu a importância da meritocracia, do capitalismo, como o governo realmente intervém nos nossos negócios e isso faz um mal danado pra gente. Então é um processo de tempo que demora, não podemos diminuir essa luta. Mas ótima pergunta, obrigado. WR Coelho Oliveira 3707. Gente, comprar dólar em espécie e guardar. Olha, eu prefiro guardar. Hoje tá muito fácil. Você abre uma conta, por exemplo, a gente tem parceria com a Avenue aqui na Aquavera. Você compra dólar e investe lá fora com juros altos. Você compra título público americano, que é basicamente risco zero, dele te dar calote, e você pega 4, 5, 6, 7% se você pegar um emissor privado lá fora. Títulos do Itaú, da Petrobras, Bradesco lá fora, tá te pagando isso, 6, 7% ao ano. Então não vejo muito sentido comprar dólar em espécie e guardar. Você tem o risco de estar na tua casa e roubar ou pegar fogo, né? E esse dinheiro, ele simplesmente não está investido. Hoje você tem juros altos nos Estados Unidos. Então você compra, alto pro patamar de lá. Então você compra dólar, a gente me chama, manda um e-mail aqui para bsouza@aquavera, como eu falei no descritivo do vídeo, e a gente te ajuda. Então você manda o dólar lá para fora, o teu dólar está rendendo taxa de juros a um risco basicamente zero. Então não vejo muito sentido comprar em espécie o dólar para deixar parado em casa, tá? Ricardo Ferraz Garcia 7324. Bruno, e o Brasil? Vai degringolar ou salvação? Salvação a gente precisa, através do meio de educação, mostrar para as pessoas que uma economia endividada gera um problema muito grande no médio ou no longo prazo. Essa conta sempre chega, o garçom sempre chega com a conta, e quanto mais longa a espera, quanto mais ele demora para chegar, mais a gente vê que o custo dessa conta é maior. Então a gente precisa, através da educação, mostrar para as pessoas que o intervencionismo, que o estatismo, que um governo grande, que um governo inchado, que a tomada por dentro da máquina pública como o PT faz e fez novamente agora, é
muito, muito maléfico para a economia. Mas precisamos fazer pressão e não ter medo de nos expormos, principalmente com dados, fatos e números, que não precisa ser simplesmente uma opinião radical, uma opinião nervosa, uma opinião desse tipo. Podemos nos amparar em dados, fatos e números, mostrar como o histórico deles, do que eles fizeram e vem fazendo, é totalmente deletério para a economia brasileira como um todo. Mas sim, ainda há salvação. Bruno, você acha que a mídia e a oposição irão utilizar, Slovik do Prado, 3013. Bruno, você acha que a mídia e a oposição irão utilizar das mesmas artimanhas para atrapalhar Milei como foi feito no governo Bolsonaro? Acho que não. Acho que a tentativa é de sim, mas eu acho que não vão conseguir. Primeiro porque o conhecimento do Milei em economia é infinitamente maior do que o do Bolsonaro. Não tem nem comparação. Quem conhecia de economia ali era o Paulo Guedes, um avião. Mas hoje quem conhece é o presidente, que tem mais poder do que o ministro de uma economia. E o pior assim, melhor para eles, mas pior que estava a Argentina. Eles chegaram num processo à beira do abismo, de uma inflação muito maior do que estava ao Brasil, né? O Brasil não estava com problema de inflação agora. Então, basicamente, o problema argentino da situação onde 50% da população está abaixo da linha da pobreza, com 10% de indigentes, uma economia basicamente informal, que não funciona mais com o peso, ninguém quer ter o peso, você usa peso no dia a dia, mas ninguém quer mais manter o peso, enfim, processo de endividamento que leva a dívida a uma explosão gigantesca. O processo deles de deterioração começou muito antes do Brasil. E o Brasil aqui colocou um tripé econômico, que eu já expliquei em vídeos, que ajuda nesse processo. A Argentina não. Então eles estão já muito mais pendurados no abismo. E aí eu acho que o poder da mídia e o poder do Congresso acaba sendo menor, porque a população não aguenta mais isso. Então, torcendo muito aqui para que as ideias do Milei, que eu verdadeiramente acredito na ciência econômica dele, que eu estudo ela também já há 6, 7 anos, que ela realmente continue nesse andar da carruagem, tá? Paulo Vasconcelos 984. Não seria interessante os argentinos comprarem essas Lelics e utilizarem em seu dia a dia, como foi a URV? A URV, Paulo, era a unidade real de valor, a moeda em transição entre o real e a moeda anterior, que eu não lembro qual era, cruzeiro, cruzado novo. Aí veio a unidade real de valor para implantar o real, para passar esse processo de confiança, né? As Lelics, ela é um passivo remunerado do Banco Central, ou seja, os correntistas argentinos depositam dinheiro no banco, que ganham, o banco pega esse dinheiro, compra as Lelics, que são dívidas do Banco Central com vencimento de 28 dias, com esse dinheiro, e o Banco Central financia o governo que injeta esse dinheiro na economia. Ou seja, esse é um processo onde a ponta inicial aqui são os correntistas argentinos que estavam recebendo 133% ao ano para ter essas Lelics remuneradas. Esse era um passivo, era um juros pago pelo Banco Central argentino. Então é bem diferente da URV, da Unidade Real de Valor, que era uma moeda transitória para o real. Aqui a Lelic, ela é um título de dívida, um passivo remunerado do Banco Central argentino, que agora, já fiz um vídeo explicando sobre isso, nas medidas anunciadas, quando essa Lelic vence, que tem prazo de 28 dias, o banco não pode mais comprar Lelic, o banco pode comprar passes, que é a título da dívida, passivo remunerado de 1 dia. Por quê? Porque daí o governo central ele tem emitido dívida do Tesouro para amortizar as Lelics, pagar essas Lelics, porque essa sim é uma bomba a ser retirada da economia. Essas são as grandes bombas, as Lelics e os passes. E aí o governo já conseguiu baixar a taxa de juros das Lelics ainda existentes, tem muitas obviamente, que esse processo começou agora, e a moeda manteve estável mesmo ele baixando a taxa de juros. Então ele está emitindo dívida no Tesouro, no governo central, amortizando essas Lelics, e os bancos não podem mais comprar as Lelics. Os argentinos não podem comprar diretamente Lelic. Esse é um passivo remunerado do Banco Central em que os bancos compravam. E agora que estão vencendo a cada 28 dias, eles não podem mais comprar Lelics e têm que comprar títulos emitidos pelo governo. E sim, já tem bastante gente disposta a financiar esse governo, esse título do governo, como eu falei agora, que já foram 3 bilhões emitidos e teve demanda suficiente para isso, tá bom?
Fábio Lopes 6516. Por que eles não fazem um plano similar ao plano real? Porque o Milei é um economista da escola austríaca, assim como eu, em que ele defende as ideias e que ele defende a liberdade do povo escolher a moeda que julga mais conveniente. Então ele é a favor do pacto entre as partes, o que eu acho que é o mais lindo de se ver, e que se duas pessoas querem pactuar em qualquer moeda, você passa a ser legal e não uma moeda de uso corrente, uso forçado pelo Banco Central. Então, basicamente é isso. Ele quer um país onde os argentinos tenham liberdade de escolher a sua própria moeda e não estar debaixo de um Banco Central que tem a prerrogativa de emitir mais moeda, e como a Argentina ela é viciada há décadas em imprimir dinheiro para financiar os gastos públicos, você precisa cortar esse mal pela raiz para você matar a inflação, como eu já expliquei em outros vídeos, tá? Matheus Damasceno 9787. Eu vou ajudar, mandar a fundo perdido pela causa. Como eu compro um título desse aí da Argentina sendo um brasileiro? Eu expliquei aqui antes, boa pergunta. Me chama, manda um e-mail no descritivo do vídeo, tá? bsouza@aquavera, da Bianca. Ela é meu braço direito e a gente consegue te ajudar com isso. Mas, de novo, não digo que vai ser título a causa perdida, não. Pode surpreender muito, viu, Matheus? User HW4FY3LY. Belo nome. Qual a diferença entre a atitude do Milei na Argentina para o Hugo Chávez na Venezuela? Totalmente diferente. O Hugo Chávez, em que eu estive lá há pouco tempo, eu estive na Venezuela 3 vezes, estive em março produzindo Infiltrados Venezuela. O Hugo Chávez, ele é um populista de esquerda que expropriou empresas privadas, ele transformou o país numa ditadura, ele quis o Estado grande, o Estado intervencionista, empresas estatais, mandou embora empresas privadas, expropriou as empresas, enquanto o Milei é radicalmente diferente. Nós pregamos Estado mínimo ou zero, empresas 100% privadas, zero intervenção estatal e um mercado privado pujante e com ampla concorrência entre quem quiser vir competir no país. O mercado aberto para quaisquer empresas do mundo inteiro vir a competir e oferecer produtos de valor agregado, de alto valor agregado aos argentinos, com uma concorrência muito grande a um preço muito mais competitivo por conta da concorrência, ou seja, totalmente oposto um do outro. Ambos se escoaram na eleição para impor ao país um modelo social e econômico. Não, o modelo social e econômico da Venezuela é um modelo estatizante, socialista, como eles falam, viva la pátria socialista, eles falam, eu mostrei muito no meu no vídeo, no meu Infiltrados Venezuela pela Brasil Paralelo, e enquanto o Milei, ou nós defensores da escola austríaca, pregamos 100% de mercado privado com ampla concorrência, que eu falei. Acho muita hipocrisia da direita criticar a imposição do comunismo e aplaudir do liberalismo. Meu Deus, user, desculpa, mas falta profundidade nisso. Hipocrisia da direita é criticar a imposição do comunismo. O comunismo, sim, é imposto através da ditadura, da expropriação das empresas privadas, onde o governo passa a ter o monopólio de absolutamente tudo e o povo vive à mercê deles. Aplaudir a do liberalismo, nós queremos que haja liberdade individual, liberdade de escolha, liberdade empresarial, liberdade econômica, você faz o que você quiser, você fala o que você quiser, você vai para onde você quiser, você se veste como você quer, você estuda onde você quiser, você usa a moeda que você quiser. São coisas totalmente contrárias. Vale uma reflexão profunda aí em cima disso, tá? Peguei aqui algumas mais já pra gente ir terminando, que eu achei interessante também, em que Ronaldo Mesquita fala: a Argentina agora vai virar primeiro mundo em 4 anos. Não digo em 4 anos, mas como o próprio Milei fala, você precisa, depois de décadas de destruição econômica de alguns anos, aí 10, 15 anos, você coloca a Argentina de volta. O Edgar Araújo, 6752, Junte-se às Ideias Radicais, é um canal do Rafael. O Rafael é um grande amigo meu, ele é meu patrocinador no Além do Óbvio, que é o meu podcast, junto com o Fábio, que faz as viagens comigo, então sou bem próximo a ele, Edgar. Ao Borghetti Brabo, a cada eu amo mais o Javier Milei, faz até minha tia esquerdista com seu filho morar na Argentina. Boa.
Olha que interessante. Jerônimo Barbosa, se você está sob censura, por que estou ouvindo e vendo as bobagens? Jerônimo, primeiro que eu sou a favor do livre mercado. Se você não quer ouvir e considera bobagens, não escute. Segundo que você escreveu censura com S. Então, eu que estou lendo algumas bobagens aqui. E eu não disse que eu estou sob censura. Eu digo que as redes sociais nos privam de falar o que nós queremos. E se você duvida disso, tente fazer xingamento a alguns dos ministros e veja o que acontece. E se isso está previsto no Código Penal. Mas, de novo, censura com S tá um pouco complicado, tá bom? Alexandre Carvalho Rodrigues, vai em frente, Milei, coragem, é isso aí. WVL Verini, eu nunca pensei que iria gostar tanto de um presidente, assim o Milei é exemplo a ser seguido. Em pleno século XXI, o que o ultraliberal faz? Ele está sendo irônico aqui. Agora os trabalhadores argentinos podem receber seus salários em formas alternativas, como carne de boi, leite, bitcoin e praticamente qualquer item de valor monetário. O que ele faz? Assiste os vídeos que eu fiz detalhados, com dados, fatos e números. Aí você toma a tua posição. Se os trabalhadores argentinos receberem carne de boi, leite ou bitcoin que vale mais do que o peso, pode ter certeza que é melhor, né? Ninguém está recebendo em carne de leite nem em boi, tá? Vale a pena. Se você quiser, visita lá. Eu estive bastante vezes esse ano lá. Mas o peso está num processo de deterioração tão grande, que as pessoas, quando recebem o salário, assim como era com o Brasil nos anos 80 e nos anos 90, corriam para o supermercado. Porque o valor dos alimentos que ela compra é maior amanhã do que o valor do peso. Então pode ter certeza que tem muita gente que preferia ter carne de boi ou leite do que o peso no próprio bolso. Tá bom? Vale a pena conhecer, cara. Resumo das medidas lidas. Facilitam importações. O resultado disso é desemprego. Quanto desconhecimento econômico, Maurinho Souza. Quanto desconhecimento econômico. Todos os países do mundo, os mais desenvolvidos, eles são completamente abertos ao mercado internacional. O Brasil está muito próximo, mais próximo a Cuba do que a países como Suíça, Dinamarca, em liberdade e abertura econômica. Então vale a pena conhecer índices interessantes como esse, onde você faz importação, você também pode gerar emprego. Tá? E principalmente se você tiver incentivo para atrair capital, você constrói também, o capital privado entra para produzir indústria lá, para competir com o produto importado, tá? Então vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre isso, beleza? Bom, gente, já estamos com quase 50 minutos, um feliz ano novo para todos. De novo, junte-se à comunidade aqui, o QR Code está na tela, link no descritivo. Fiquem 100% à vontade, lá a gente tem, repito, conteúdos exclusivos toda segunda-feira, encontros mensais ao vivo em que a gente faz debate, relacionamento entre todas as partes da comunidade, encontros presenciais trimestrais, personalidades mensais que a gente leva para debater direito, economia, consumo, varejo, personalidades importantes de cada uma dessas áreas. Enfim, e vai ser muito importante para a gente cada vez debater mais ideias, não importa a forma que pensemos. Sim, debater ideias, coisa que no Brasil está quase proibido hoje.